Boa Sim, sim. tarde. Ótimo. Desculpa, nós estamos com um problema de internet hoje aqui na nossa província de Inhambane, então tive que usar um sistema alternativo para poder aceder, porque vai oscilando, mas espero que a gente consiga avançar. Eu vou rapidamente fazer a apresentação dos nossos visitantes, dos nossos palestrantes, aliás. A professora a doutora Maria Geralda de Almeida é docente titular do curso de Geografia na Universidade Federal de Goiás. Atualmente é docente voluntária no programa de pós-graduação em Geografia da mesma universidade, onde orienta mestrandos e doutorandos que estudam na área de turismo. É pesquisadora sobre turismo e comunidades tradicionais, participa como observadora participante dos cursos pilotos em Goiás, na proposta do Plano Nacional de Qualificação do Turismo. De seguida falará a professora doutora Rosiane Dias Mota, possui graduação em Tecnologia de Gestão Turística pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, é especialista em Gestão de Empreendimentos Turísticos e Eventos pela Faculdade Senac, Goiás, é mestre e doutor em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, atua como professor em cursos superiores de graduação, como coordenadora da Comissão Própria de Avaliação de Gestão da plataforma Moodle, de coordenação do Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação da Faculdade de Lyons e como coordenadora acadêmica e de cursos na Faculdade Sembrap. Tem experiência na área de Gestão Educacional, Geografia Humana e de Turismo. O professor Leonardo Revaglia Ferreira Gonçalves é docente da coordenação da área de Turismo e Hospitalidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, é doutor em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Geografia pela Universidade Federal do Paraná, é graduado em Turismo, com ênfase no planejamento urbano, tem experiência em projetos de assistência técnica, extensão rural, educação, políticas públicas, planejamento turístico, turismo de base comunitária e agenciamento de viagens. Portanto, com esta introdução, eu passo a palavra à professora Maria Geralda para dar início à apresentação aqui da nossa palestra. Muito obrigado. Eu que agradeço, Elcio, ao professor Elcio, e queria ressaltar o prazer de estar aqui com vocês. Já tive a oportunidade de estar em Inhambane umas 2 vezes, desde o ano 2002 ou 2004, quando fui convidada pelo professor Elcio para fazer uma abertura da aula inaugural do curso de turismo. E fico muito feliz de ter a oportunidade de retornar hoje para falar para vocês que as nossas relações começadas naquele período, elas continuam e espero que ainda continuem. Apresentarei para vocês um projeto que gerou toda essa nossa relação desde o ano de 2013, quando iniciamos um projeto que foi uma relação, aliás, um intercâmbio entre a CAPES, que é a Coordenadoria de Aperfeiçoamento Pessoal do Ensino Superior, com a Associação das Universidades de Língua Portuguesa. E, por este convênio que havia entre as duas, nós fizemos a proposta de um projeto a ser desenvolvido no distrito de Chibuto, e que recebeu este nome: Paisagem de Desenvolvimento Local, Inventário, Análise e Estudos de Chibuto. Esse projeto ele teve duração de 4 anos, de 2013, aí está escrito errado, até 2017. E foi a Escola Superior de Negócio e Comércio lá de Chibuto, pertencente a Eduardo Molani, com a Universidade de Goiás, que havia a coordenação do IESA, Instituto de
estudos socioambientais, com a Escola de Agronomia, Engenharia Florestal, a Escola de Veterinária e Zootecnia e também a Escola de Alimentos. Pode passar, por favor. Este projeto, passe, por favor, Elcio. Ele teve uma duração de 4 anos e o propósito dele foi, sobretudo, realizar pesquisa ao mesmo tempo procurávamos realizar algumas ações, algumas práticas que foram muito importantes. Bem, o resultado do projeto, ele contou principalmente com a universidade tendo um papel fundamental com a realização de missões de trabalho, intercâmbio de alunos da graduação e também com doutorandos, o que permitiu, por exemplo, a ida de 3 alunos que eram doutorandos, entre eles os 2 que hoje são doutores e que apresentam aqui hoje, o doutor Leonardo e a doutora Rosiane. Nós publicamos 4 artigos resultantes desse projeto. 3 deles foram em parceria com os professores de Chibuto. Também realizamos a publicação do Atlas de Paisagens do Distrito de Chibuto, no qual nós somamos textos que apresentavam o que era o distrito nos seus aspectos culturais, sociais, ambientais, e ele constitui hoje um acervo importante até para discutir e falar em turismo, porque nele consta onde estão as potencialidades. Fizemos também a publicação de uma cartilha bilíngue, com a língua local, xangana, se não me engano, e também em português. Essa cartilha foi muito importante porque ela permitiu que nós tivéssemos a oportunidade de distribuir a mesma durante e após a cooperação. Então, ficou muito claro que o papel da Universidade do Brasil, ao associar-se com essa universidade moçambicana, era de promover o melhor conhecimento daquele espaço, daquele território, e, ao mesmo tempo, apontar as potencialidades que haviam para o desenvolvimento local. E o desenvolvimento local, nós consideramos que era muito importante, sobretudo pela possibilidade de desenvolver um turismo. Esse material que eu mencionei aqui, o Atlas e a cartilha, eles são acessíveis por esse endereço que eu estou apresentando, do Laboter, o laboratório que esteve na coordenação, o IESA, e também que os 2 pertencentes à universidade. Como eu disse, o produto que nós temos muito orgulho de ter realizado foi, sobretudo, a proposta de turismo pedagógico, e é o mesmo que nós passaremos agora a apresentar para vocês com a apresentação da doutora Rosiane. Muito obrigada por essa oportunidade. Bem, aqui, rapidamente, é só para mostrar um mapa que nós fizemos
Pode passar, por favor. A capa do Atlas que eu mencionei para vocês, Paisagens de Desenvolvimento Local, que está na página do Laboter, que vocês podem acessar, ele está acessível. Pode passar, por favor. A cartilha, que eu falei, que é em 2 línguas, na língua local, chegando aí o português, e que mostra procedimentos que podem ser utilizados nas machangas, agora eu vou falar errado, nas plantações que se fazem, sobretudo de cultivo de produtos para alimentação. Eu creio que é machangas, estou na dúvida. E pode passar, por favor. E aqui é um dos produtos que nós fizemos para o turismo. Não vou explorar, estou só apresentando que nós produzimos um material que ficou para Chibuto e para a Universidade Eduardo Molani e que nós temos o prazer de compartilhar com vocês. Bem, agora eu finalizei e passo a palavra, de fato, para a doutora Rosiane. Obrigada, professora Maria Geralda. Obrigada aos pelo convite e aos demais colegas. Eu participei do projeto e estive em Moçambique em 2006, acredito que foi meados de 2016, né? Acho que foi meados de 2016, se não me engano, e foi durante o meu doutorado, 2015, 2016. A minha parte no projeto era a parte de inventário, então eu andei bastante na região, bastante nas proximidades de Chibuto, fui de Limpopo até a capital de trem. Foi bem interessante fazendo todo esse processo de catalogação para poder montar a proposta e os próximos que fossem montassem os mapas e as propostas de roteiros. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a concepção do turismo que a gente está falando. Deixa eu colocar a minha tela. O turismo pedagógico. E a proposta nossa é realmente o turismo pedagógico dentro da concepção de... Sumiu? Deixa eu tentar projetar de novo, sumiu. Saiu. Vê aqui. Entrou. Esse aqui, projeto. Do turismo pedagógico realmente dentro de toda a província de Gaza. O que é a maior dúvida das pessoas é entender o que é realmente essa concepção de turismo pedagógico. Realmente é só escola? Não, o turismo pedagógico ele vai muito além dessa concepção apenas do turismo para estudantes, né? E uma coisa que eu percebi que existe uma contradição é de falar assim, não, mas para que o meu aluno vai fazer turismo? E o turismo pedagógico, ele extrapola todas essas fronteiras, todas essas barreiras e vai muito além disso, que é o que eu vou colocar para vocês. Ele é, na verdade, uma educação totalmente diferente e ele está voltado para a perspectiva de qualidade de vida, de conservação dos bens naturais, dos recursos culturais e ambientais. Então, quando eu penso nesse turismo pedagógico, da forma como a gente está propondo dentro desse projeto, que é realmente uma proposta, mas quem vai dar vida a esse projeto não somos nós aqui no Brasil, mas são vocês aí. Esse projeto, ele vem apenas agregar e a maximizar realmente o processo de valorização da identidade local. Então, quando a gente fala desse turismo pedagógico, a gente amplia a perspectiva dele de uma demanda apenas estudantil para realmente um turismo que vai contribuir para trazer recursos externos. Então, quando a gente faz a proposta de um roteiro,
que inicialmente ele é executado em um primeiro momento por alunos, leva-se a um museu, estrutura-se um museu, esse estruturar e levar o aluno, ele vai expandir, esse roteiro, ele cresce, e ele atende realmente a uma demanda externa do processo de turismo. Então, a gente não tem apenas o turismo local, vamos dizer assim. E uma coisa que a gente percebeu em Chibuto, por exemplo, todos sabem a história, todos explicar por que aquele prédio daquela forma, por que aquela prática se dá, ou a prática cultural é feita daquela forma. Só que quando nós estamos inseridos dentro do processo, nós não entendemos e não damos o total valor daquele processo, daquela prática cultural. E aí, quando a gente traz a ideia do turismo pedagógico, a gente mostra o real valor, né, o real valor de se fazer, por exemplo, um casamento tradicional, o real valor de você ter um mercado e naquele mercado ele ser daquela forma, né? Eu quando fui aí, eu fiquei apaixonada pelo mercado. E as pessoas falam assim, mas por que você é tão apaixonada pelo mercado? Assim, porque é tudo totalmente diferente da minha perspectiva de mundo e de vida do Brasil. Mas da mesma forma que é diferente para mim, é diferente também para o outro. Então, por que não valorizar essa prática? Por que não valorizar a prática de se trançar as quibanas ou de usar as capulanas? Por que eu não posso valorizar? E o turismo pedagógico, ele vem em encontro a essa valorização da cultura local, das tradições, da própria identidade da população. Então, o objetivo de trabalhar esse turismo pedagógico, inicialmente, né, em um primeiro passo, ele vem com a perspectiva de proporcionar aos alunos de escolas primárias e ensinos secundários, né, a conhecer a sua história, a fomentar essa paixão realmente e disseminar o conhecimento dos seus heróis nacionais, e das suas potencialidades, e as potencialidades são enormes, mas a gente, dentro do nosso público, do nosso quadrado, a gente não consegue visualizar, e quando a gente consegue observar a partir da lupa do turismo pedagógico, a gente consegue entender o valor que cada bem cultural tem. E aí essas visitas pedagógicas, elas guiadas, elas são realizadas, e aí quando a gente tem esse roteiro realmente efetivamente formatado, montado, esse roteiro ele é comercializado também para o outro tipo de turismo. O que eu percebo é que o turismo pedagógico, ele permite que a comunidade local ela valorize os seus próprios bens. Ela valorize as suas próprias tradições, a sua própria cultura. E quando ela entende realmente o valor, ela, ao receber uma pessoa de fora, ela vai mostrar aquele bem cultural, ela vai mostrar aquela prática, e ela vai realmente colocar o valor que aquilo tem, que não é apenas um valor monetário, mas um valor identitário, vamos dizer assim. E aí, é claro que a gente também tem um processo de conscientização, de não depredação, a gente tem um processo de conscientização, de transmissão de conhecimento, assim como no Brasil a gente tem várias festas populares, e a gente tem a ideia do patrimônio material. O patrimônio material, ele também é muito forte, aí ele é construído, e esse turismo pedagógico, ele permite que realmente a gente entenda essa valorização do patrimônio cultural e do patrimônio material de modo geral. Então, algumas metodologias que são utilizadas nessa aplicação do turismo pedagógico é realmente o desenvolvimento de atividades interdisciplinares nas turmas escolares. Essas atividades interdisciplinares, elas passam, então, para uma outra perspectiva, elas extrapolam a perspectiva das escolas, elas atingem a comunidade local, e depois que elas atingem a comunidade local, elas passam para um outro nível, que é o realmente da comercialização desse produto turístico, que não é um produto, né, convencional, ele é um produto realmente construído e que a gente vai remodelando ele conforme vai ocorrendo a demanda. E aí, claro que a gente consegue o quê? Trazer os visitantes locais e os visitantes também externos. E aí é por meio de visitas guiadas, de condutores de visitantes. E aí eu tenho o processo de formação, que esse turismo pedagógico, ele me permite fazer a formação da população local para que ela realmente possa receber o turismo externo.
Então, alguns elementos de interdisciplinaridade que eu utilizo nesse turismo pedagógico é o conhecimento da geografia local, da própria história, da biologia, dos elementos artísticos locais, tudo isso eu posso trabalhar dentro do turismo pedagógico de modo em geral. Então, para pensar em projetos de visita de turismo pedagógico, que o Leonardo vai falar um pouco mais sobre isso para vocês, realmente ele é pensado que numa estrutura de planejamento efetivo. Então tem que sentar, tem que planejar, tem que entender quais são as nuances que estão no entorno. Se eu vou começar com o turismo pedagógico utilizando primeiro com crianças de determinada idade, eu preciso de uma autorização dos pais, eu preciso pensar logística, eu preciso de contratação de serviços de alimentação. Então, existe todo um escopo logístico por trás e que é importante a gente entender e pensar ele para o desenvolvimento dessa prática de turismo pedagógico de modo geral. A minha parte seria essa, de explicar para vocês um pouco sobre essa concepção do turismo pedagógico. O Leonardo vai falar um pouco mais para vocês sobre o que foi realizado a partir das nossas idas, o que ele conseguiu realizar a partir do inventário que eu fiz inicialmente, depois ele deu continuidade a esse inventário e montou os roteiros. Leonardo. Então, bom dia para o pessoal do Brasil, boa tarde para o pessoal de Moçambique. Eu vou colocar aqui na tela a minha apresentação. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Todo mundo vendo? Tranquilo? Sim? Então, beleza. Eu fiz uma rápida apresentação para falar um pouquinho sobre as possibilidades, né, para o turismo pedagógico na província de Gaza, mas partindo do ponto do trabalho que nós, ali do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, fez ao longo desses anos. Né? A minha ida, é um prazer, né, estar colocado aqui, né, professor Leonardo, sou docente da coordenação de área de turismo e hospitalidade do UFG, e eu fiz o doutorado com a Rosiane, com a Geralda foi minha orientadora no IESA da UFG. Não está passando, deixa eu ver aqui. Beleza. Então, a minha ida especificamente, eu acho que o da Rosiane foi em 2015, a minha foi em 2016. Então, eu fiquei em Chibuto em novembro e dezembro de 2016, fiquei ali no hotel da ESNEC, né, da Escola Superior de Empreendedorismo lá de Chibuto, de negócios de empreendedorismo de Chibuto, e eu também, da mesma forma que a professora Rosiane, a gente visitou muito, né, diversas localidades na província de Gaza. Aí eu coloquei algumas dessas localidades, né, Xalembene, que é bem próxima de Chibuto, Chaimite, Maleize, Manjacase, Chocwe, dentre outros. Alguns professores me deram apoio, né, logístico e apoio até para adaptação na região também, deram todo o apoio necessário. Eu destaco os professores Mário Gensen, Constâncio, Machanguana, e o professor Helder Mutondo, que ficou mais próximo de mim ao longo desses dias, me acompanhou nas visitas, né, me deu todo o apoio necessário. E eu queria deixar claro que esse trabalho que a gente fez foi um projeto piloto, né? É algo que a gente colocou para rodar, né? Colocou em prática, mas é algo que ainda precisa ser melhorado, melhor formatado e, com certeza, ampliado. No plano de trabalho que eu tive que fazer na época, então foram esses pontos, né, principais que foram realizados. O primeiro ponto, então, foi a própria articulação, né, com diversos entes, não somente em Chibuto, mas em Gaza, para a implantação desse roteiro de turismo pedagógico, tanto com os docentes, com os colégios da região, etc. Eu vou focar aqui primeiro. Então, até aqui a entrega, né, da cartilha que a professora Geralda citou, do aprendizado participativo lá em Chibuto, né? Então, é uma cartilha bilíngue. Foi bem interessante essa foto mesmo, foi com o professor na época, que era o Mário Gensen, né? Que era o coordenador da ESNEC. Entrega dessas 80 cópias, articulação inicial tanto na ESNEC quanto com a escola secundária de Chibuto, que foi a escola escolhida para a gente fazer essa visita com os alunos, para ver se ia dar certo, se não ia dar certo, o que pode melhorar e tudo mais, e visita diversas localidades. Eu coloquei nesse quadro algumas dessas localidades, né? Todas elas a gente marcou no GPS,
a localização, alguns dos atrativos que, de fato, seriam talvez mais representativos na história de Moçambique e que, com certeza, se os alunos visitassem, eles teriam um ganho em aprendizagem muito bacana. Então, depois desse trabalho, aqui eu destaquei, né, a Estrada de Ferro, alguns monumentos que existem na região, e marcando distância de Chibuto, tempo de viagem, coloquei também como que se chega, né, quanto de estrada de terra, quanto de asfalto, como que estava o asfalto na época, né, todas essas informações, montamos esse banco de dados. Então, aqui algumas fotos que a gente tirou ao longo da nossa caminhada na província de Gaza. E após, né, para a gente saber, poxa, é isso mesmo? Né? Será que a gente sabe tanto? Né? Nós estamos vindo de fora e falando para o pessoal da região o que é mais representativo da própria região. Então, é algo que não bate muito, né? É algo que não convém muito. O que a gente fez? Num segundo momento, a gente realizou um minicurso sobre o potencial turístico em Gaza. Então, aqui está até a foto que foi no salão de eventos que tem no hotel da SNEC em Chibuto. Foi um minicurso de 8 horas de duração. Então, tivemos alguns módulos, esse minicurso. Primeiro módulo, turismo como alternativa viável para o empreendedorismo, potencialidade turística na província de Gaza, roteirização turística, elaboração de produtos turísticos com foco no turismo pedagógico. E mais do que eu ficar mostrando para os alunos o que tem, o que não tem, a gente tentou fazer com que eles falassem exatamente o que dá, o que não dá para trabalhar, né? E aí a gente chega nesse próximo slide, que é exatamente a opinião dos alunos ao longo desse curso sobre o que a gente poderia colocar, o que a gente poderia tirar, o que é mais representativo, né, em relação à parte histórico-cultural na província, né, e algumas percepções que ajudaram muito na formatação do roteiro que eu vou passar adiante. Né? Então, foi um trabalho muito importante, a participação dos alunos foi muito forte, eles participaram bastante, se mostraram muito empenhados, né, para fazer com que esse projeto saísse do papel. Então, aqui alguns comentários deles. Algumas outras fotos. Logo depois, né? Logo depois não, isso ao longo dos dias, a gente foi fazendo inventário também, né? A gente foi permeando também com as visitas aos atrativos, conversa com os condutores de visitantes locais também. E, além disso, teve um mini curso sobre patrimônio histórico-cultural na escola secundária de Chibuto. Né? Então, lá na escola secundária, a gente fez esse mini curso de apenas 4 horas e a preparação para a visita teste do roteiro. Falando para os alunos a proposta, né? Então era um grupo de 15 alunos que foi escolhido para fazer esse teste, falar o que é a proposta, qual que seria o caminho percorrido, né? Conseguir o machibombo para o pessoal ir, para a gente ir nas localidades, e a discussão sobre patrimônio regional e a importância de conhecê-lo. Né? A visita teste, esse foi o roteiro realizado. Foram 2 dias de visita. Né? Então, o roteiro a gente fez em 2 dias. O primeiro dia, a gente saiu de Chibuto, então os 2 dias foram no período matutino, e a gente chegou mais para o final da tarde, então foram roteiros longos, né, para ver se daria certo e tudo mais. Primeiro dia, saída de Chibuto, chegada em Chilembene, visita ao monumento do Samora Machel, monumento a Josina Machel, casa-museu, que tem ali na região também do Samora, e complexo da família Machel. Saída de Chilembene pela estrada que volta para Chibuto. Chegada em Chaimite e visita ao memorial do rei Nungungani. Agora, desculpa a minha pronúncia. Saída de Chaimite e chegada em Chibuto. Todos esses trajetos a gente discutiu junto com os alunos da SNEC no minicurso anterior. Tá? No segundo dia, saída de Chibuto, chegada ao monumento do José Macamo, em Bambane, saída de Bambane, chegada ao Museu Aberto de Nuad Jahani, visita a Palhota, no qual o líder Eduardo Mondlane nasceu em 1920, uma casa construída por ele em 1961, e outros atrativos na região, e chegada ao monumento à Batalha de Culela, e saída desse monumento às 13h35 e chegada em Chibuto às 12h30 da tarde. Então, foram roteiros que duraram o dia inteiro,
mas foram roteiros muito interessantes e a fala dos alunos da Escola Secundária de Chibuto foi muito interessante para a importância dessa atividade. Quase todos os atrativos visitados possuíam condutores disponíveis, então isso foi um ponto bastante importante que a gente viu. A gente tinha a quem buscar, né, para ter mais informações sobre os monumentos que a gente estava visitando, sobre as localidades que a gente estava visitando. Apesar disso, os condutores, a gente tinha que muito correr atrás dos condutores, mas eles estavam ali. Nenhum aluno, isso foi um dado muito interessante, nenhum aluno conhecia os atrativos visitados, mesmo estando esses atrativos em um raio de menos de 60 quilômetros de Chibuto. Né? Então, por mais que a gente tenha visitado diversos monumentos, diversas localidades, nenhum desses alunos tinham visitado tanto esses monumentos quanto as localidades. Muitos elogios por parte dos alunos e eles ressaltavam isso, como ficava muito mais fácil o aprendizado deles quando eles visitavam os monumentos, quando eles tinham um condutor para falar para eles o que significava aqueles monumentos. Então, foi um processo, foi um enriquecimento no processo de ensino-aprendizagem muito forte. Aqui, esse mapa, né, da rota turística em Gaza, a professora Geralda já tinha mostrado um pouco, então esse mapa já existia quando eu fui lá, a gente fez a atualização desse mapa e ampliação das informações que estavam contidas nesse mapa. Então, a gente focou aqui nos municípios mais ao sul de Gaza. Então, dos distritos, dos municípios que a gente já tinha citado, em cada um deles, a gente colocou o que pode ser visto, né, de uma forma muito visual, né, por meio de pictogramas, né, que é chamado por meio de pictogramas em cada uma dessas localidades, o que tem, o que não tem, aonde estão os monumentos. Então, de uma forma que torne bastante fácil a pessoa pegar esse mapa e ver que, então aqui, facilmente, aqui está o monumento da Batalha de Culela, aqui está do José Macamo, né, dentre outros, da família Machel, dentre outros. O foco desse roteiro aqui, por mais que a província de Gaza tenha diversos outros atrativos, diversas outras localidades com potencial turístico, o nosso foco foi no turismo pedagógico, destinado não apenas às escolas, né? Então até a professora Rosiane já tinha comentado isso, que por mais que nesse primeiro momento, nesse projeto piloto, o foco são as escolas da região, mas nada impede que seja um projeto ampliado para turistas em geral, para visitantes, por exemplo, da capital do país, né, de Maputo, até porque é razoavelmente próximo essas localidades da cidade de Maputo. Pode ter um caráter complementar a outros tipos de turismo, principalmente para esses turistas que possam vir de Maputo também, né, de forma complementar aos estudantes da região. Possibilidades de integração com outros roteiros, por que não fazer um roteiro histórico-cultural pelo interior da província de Gaza, vinculado às praias que existem também na província, vinculado à parte natural, que tem principalmente no Parque de Limpopo. Dá para ter diversas possibilidades a partir desse roteiro. Roteiro histórico-cultural, com foco no turismo pedagógico, mas integrado a outros roteiros. E também, e por conta disso, dá para se diversificar o perfil dos visitantes, para não ficar apenas nos estudantes da região, né? Até porque os monumentos não representam apenas passagens importantes da história de Gaza, representam passagens importantes de Moçambique, né? E representam belezas naturais e culturais, não apenas da província de Gaza, mas representam belezas naturais e culturais de todo Moçambique, né? De toda a diversidade que o país possui, e que é muito interessante a gente explorar toda essa diversidade histórica, cultural, social, etc. Coloquei algum acréscimo, né, como eu já tinha dito, um acréscimo de localidades perante a última versão realizada. Acho que a última versão desse mapa tinha sido em 2014, e, né, é um convite para a gente continuar ampliando o mapa de opções. Por conta disso, a gente fez também, né, o nosso folder. Eu tenho até aqui uma cópia do folder. Quando eu tirar aqui da tela, eu vou mostrar um pouco melhor também como que ficou o folder fechadinha, né, com formato pocket, para a gente colocar no bolso e tudo mais. Então, aqui o folder
Nessa primeira versão, ela é focada muito mais nas crianças, né? É focada muito mais nos colégios, no turismo pedagógico, por isso que o folder ele tem mais informações escritas. Quando a gente for ampliar esse projeto para outros tipos de turista, muito provavelmente a próxima versão do folder vai ter menos coisas escritas, né? Até porque para não ficar muito carregado de informações. Mas para o turismo pedagógico, para os colégios, para a aprendizagem, para o processo ensino-aprendizagem, é interessante, né, que a gente coloque um pouco mais de informações nos folders. Propostas de continuidade. Daqui a pouco eu vou mostrar o folder, o mapa, para ver como é que ficou no papel, tá? Propostas de continuidade, já indo mais para o final da nossa apresentação. Eu coloquei outras propostas no relatório final, né, da nossa visita, mas aqui eu destaquei algumas das principais. Primeiro, reuniões com empresas-chave para obtenção de verba para custeio do projeto, e com certeza, né, aí em Moçambique vocês têm muito mais condições para saber quais são essas empresas e, né, correr atrás dessa obtenção dessa verba. Estreitar parceria. Tudo que eu coloquei aqui é perante 2016. Eu posso estar falando coisas que já devem ter passado, tá? Então, caso tenha algo que esteja desatualizado, me desculpem. Estreitar parceria do Museu da Cidade, visando melhor sistematização dos objetos históricos ali presentes e maior valorização e divulgação da história da província. Então, tem um museu lá no distrito de Chibuto, também perto da Rotunda, e a gente fez a visita e realmente precisa desse trabalho maior, dessa valorização e divulgação da história da província. Estreitar parceria com a diretoria, que tem representantes aqui dessa direção provincial aqui hoje, nesse evento. Essa parceria ela pode visar, né, o quê? Anotar, inventariar e, se possível, acrescentar ao roteiro de turismo pedagógico outros monumentos históricos da província. Segundo, suporte técnico, logístico, financeiro para implantação do projeto do turismo pedagógico, sua divulgação por meio da distribuição de folders e apoio político em geral, para que faça com que esse projeto, de fato, seja ampliado. Apoio na divulgação do projeto e apoio político do governo distrital de Chibuto, mais colégios podem ser contactados, até porque a gente fez o projeto piloto apenas com a escola secundária de Chibuto, mais representantes distritais podem ser sensibilizados e mobilizados para o projeto. Deixar cópias do folder do projeto no balcão de informações turísticas da província de Gaza, que é na beira da rodovia N1, na altura da localidade de Macia, né? Então a gente visitou ali, realmente pegou os folders que tinham disponíveis e de fato poderia ter o folder desse projeto de turismo pedagógico também. Contato com professores de museologia, história da arte, dentre outros, que existem em outros campos da Universidade Eduardo Mondlane, principalmente na capital, Maputo, para auxiliar na formulação de roteiros histórico-culturais conjuntos e ampliados. A gente fez contato com professora lá de museologia da UEM de Maputo, pegou os contatos, eu acho inclusive que a professora Geralda deve ter conversado com ela, porque a professora Geralda foi posteriormente à nossa ida também, e é uma ideia bastante interessante também para ganho de qualidade e tudo mais. Realização de estudo, de avaliação e monitoramento do roteiro de turismo pedagógico à medida em que o número de colégios e estudantes que visitam os atrativos for se consolidando, né? Então, aqui estão algumas propostas que foram feitas à época e que a gente pode discutir aqui, né, que com certeza tem outras propostas e tudo mais, mas o potencial desse projeto é muito interessante, é muito bacana, né? Como eu tinha prometido, deixa eu tirar da apresentação e mostrar aqui como que ficou o folder, para quem não teve a oportunidade de ver o folder. Então, o formato dele, ele foi impresso em uma folha A3, então está aqui, é uma folha A3, a A3 é exatamente o dobro da folha A4. Em uma parte ficou aquelas informações que eu mostrei em um dos slides, e do outro lado o mapa que tanto eu quanto a professora Geralda tinha colocado. A forma como esse folder se dobra faz com que ele fique num formato muito bacana para se colocar no bolso.
Então, não é algo grande para ficar se andando, nem pesado, é algo bem tranquilo e bastante informativo. Outra coisa, à medida que a gente vai abrindo o folder, as informações vão aparecendo de forma sistematizada. Então, aqui, a gente abre, primeiramente, e vai ter um texto sobre o turismo pedagógico e outro texto sobre a província de Gaza. Abriu de novo, aí a gente começa os atrativos histórico-culturais e outros atrativos, deixa eu pegar aqui, outras localidades de interesse turístico, com fotos, informações, como que chega, quanto que custa, a quem buscar, telefones de contato, tudo assim da forma mais informativa possível para que quem pega o folder consiga fazer o roteiro sozinho. Aí, beleza. Abriu por último, aí temos finalmente aquele mapa informativo, né, que o aluno, né, ou o turista pode ver pelo mapa os atrativos, né, dentro desse espaço e o que tem para se realizar em cada uma das localidades que fazem parte do roteiro de turismo pedagógico de Gaza. Então, né, bem interessante, eu gostei muito de trabalhar nesse projeto, foi uma honra trabalhar nesse projeto e estamos aí para isso, tá? Obrigado de novo pela oportunidade de falar para vocês e vamos seguir os debates. Obrigado. Muito obrigado, professora Geralda, professora Rosiane, professor Leonardo, pela sintética e brilhante apresentação, principalmente num contexto em que o nosso país precisa diversificar a oferta. Acho que esta abordagem vem suscitar aqui nos estudantes, nos professores também aqui da escola que nos acompanham e na própria Direção Provincial de Cultura e Turismo de Gaza, que nos brinda com a sua honra de poder estar aqui a acompanhar esta apresentação sobre o turismo pedagógico em Gaza e agradecemos muito por essa oportunidade. Então vamos abrir para um espaço de 15 minutos de questões que possam existir, curiosidades, né, que possam ser colocadas aos nossos palestrantes de hoje. Eu vi no chat a professora Mariam, ela diz que é muito interessante a abordagem do turismo pedagógico e ela pergunta se o processo de inventariação do patrimônio material ou imaterial contou com a participação da comunidade local. Por exemplo, na identificação de locais sagrados, rituais, usos e costumes da comunidade. Havendo outras questões, creio que pode-se levantar a mão. Sim? Quando eu estive aí, todo esse processo de inventariação, ele foi feito com a comunidade. Ok, muito obrigado, professora Rosiane. No meu caso, complementando, pode falar. Bem, complementando o que a professora Rosiane disse, Maria, é um prazer estar com você novamente, viu? Me lembro de tê-la conhecido na minha primeira ida aí. Eu gostaria de ressaltar que todas as visitas aos locais nós fizemos na companhia de uma pessoa da comunidade. Ela sempre nos falava e nos apresentava também as informações. E, por outro lado, tínhamos a companhia de um professor da SNEC, que era da região, morava na região, e era nosso companheiro para auxiliar a identificar os locais e as pessoas com quem poderíamos conversar. Sim, Leonardo. Desculpa. Tá. Depois eu mando, então, essa apresentação no e-mail que a gente estava conversando, né? Depois o professor Elcio, ele divulga para o resto do pessoal. E no meu caso específico, eu peguei a parte final, após outros professores, outros pesquisadores terem ido, a parte participativa que a gente realizou foi quanto àqueles minicursos, que, como eu mostrei nos slides, as informações elas foram colocadas e foram, né, de forma participativa com os alunos da SNEC, definidas quais seriam os principais atrativos ali a serem colocados, né? Então, com certeza, quando a Rosiane foi, quando a Geralda foi, quando outros
alunos e professores foram também, teve esse tipo de participação. Muito obrigado. Eu vejo uma mão levantada do nosso colega aqui da Universidade, mestre Gouveia Dramani. Por favor, pode Oi, boa colocar. tarde, colegas. Boa tarde, colegas. Aqui fala Ernesto Boa tarde. Magaringa através do dispositivo do colega do Dramani. Boa tarde, Eles Ernesto. estão me ouvir? Sim, sim, pode continuar. Oi. Boa tarde, Oi, colega. Rosiana. Oi, Olá. Oi, Ernesto. Geralda. Leonardo. Olá. É assim, foi um prazer acompanhar a vossa apresentação, muito interessante, do turismo pedagógico. Eu, neste ano, estou ministrando uma disciplina nova, mas interessante, o turismo rural. Achei um casamento, achei esta vossa apresentação interessante para a disciplina que eu estou ministrando. Sobretudo, a partir do diálogo que vocês fazem, dos circuitos turísticos, que vocês chamam de roteiros turísticos, a importância do turismo pedagógico, que a Rosiana bem falou. E a minha questão é esta. Uma das dificuldades que nós temos aqui é como angariar recursos para a gente desenhar ou para a gente levar alunos. Queria perceber, por exemplo, em relação ao professor Leonardo, como é que você conseguiu viabilizar esta visita que você conseguiu fazer com alunos para desenhar o roteiro que vocês conseguiram desenhar? Uma outra coisa, queria, Geraldo, para todos os professores que aí estão, é possível partilhar conosco alguma bibliografia sobre estas matérias? Nós aqui, esta disciplina do turismo rural, interpretação do patrimônio natural, sentimos muita dificuldade da bibliografia específica para isso. Vocês têm alguma bibliografia recomendada que podem nos recomendar para a gente enriquecer o nosso acervo bibliográfico? É isso. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Tiziana. Ok, podemos passar para mais uma questão da Direção Provincial da Cultura e Turismo de Gaza e depois podemos fazer a sessão de respostas. A Direção Provincial tem que desativar o microfone. Tentar ativar. Boa tarde, colegas. Boa tarde. Em primeiro lugar, queremos manifestar nosso maior agrado por terem escolhido a nossa província para este ensaio. É para nós uma novidade ouvir falar do turismo pedagógico, mas trata-se de algo que já temos vindo a lidar de outra forma. Um minuto. Se calhar com uma planificação menos estruturada. Alguém está com... Desculpa, alguém está com o microfone ligado aí? Podemos manter só um microfone, por favor? Acho que melhorou. Sim, sim. Sim, dizia que nossa intervenção cá é para manifestar o nosso agrado pela escolha da nossa província e, infelizmente, entramos para o projeto a meio, porque interceptamos a informação através das redes sociais, mas fazíamos gosto de ter participado deste evento desde a concepção até as fases subsequentes. Mas achamos que não há nada perdido, porque de agora em diante há muito que nós achamos que podemos dar como contributo em termos de patrimônio, tanto tangível assim como intangível, que a província de Gaza tem. Nós temos cá, ao nível da direção provincial, um instituto especializado nessa matéria, que é o ARPAC, o Instituto de Investigação Sociocultural, que tem informação que pode servir para enriquecer e até para trazer uma estruturação, não diria melhor, não é? Mas uma forma diferente de estruturar, sobretudo, a forma como o patrimônio está ali apresentado. Portanto, do lado de cá, da direção provincial, nós temos mesmo a agradecer e saudar a iniciativa, que ideias do gênero continuem
a ter a nossa província como campo de ação. Muito obrigado. Muito obrigado. Desculpa, não se apresentou? Desculpe, Abel Mazuzzi, investigador no ARPAC, Instituto de Investigação. Ok. Obrigado, colega Abel, que representa a ARPAC neste encontro. Portanto, podemos passar para um momento de respostas às colocações. Vejo que no chat também tem outra questão, que acho que já foi respondida sobre a participação da comunidade. E depois, até que ponto esta proposta de turismo pode ser sustentável para a região de Chibuto, que é rural, tomando em conta as suas particularidades sociais, culturais e econômicas? Acho que é uma pergunta geral. Podemos responder? Sim, professora, por favor. Bem, eu vou iniciar passando também a fala para os outros, para os companheiros que apresentaram aqui. Que bom ouvir o Gouveia se colocando. Prazer, viu? É bom ouvir sua voz. Bem, você pergunta para nós como que nós obtivemos recursos e como que foi que o Leonardo conseguiu realizar um roteiro daqueles com os alunos, e fala também que vai trabalhar com a disciplina turismo rural e a possibilidade que você vê de entrelaçar isso. Quando nós fizemos a apresentação da proposta em 2017 para a SNEC, no final, nós apresentávamos também para a SNEC um desafio, que era como tornar esse turismo pedagógico uma atividade constante e como que poderia obter alguma forma de recurso para isso. E que eu acho que também é válido para Gaza. O que nós pensávamos na época era como que havia grandes investidores em Moçambique, tanto a Vale, que é brasileira, como chineses e também pessoas da África do Sul, nós pensávamos que era o caso das províncias nos quais elas se situam, negociar uma forma de apoio para concessão de ônibus, motorista e também, vamos dizer assim, a doação de um ônibus e recursos, combustível para que fosse possível. Ou seja, seria a província que teria o ônibus para poder, em comum acordo com os interessados, fazer roteiros, calendários para isso. É um desafio, mas não custa nada pensar que os chineses estão ganhando muito com a plantação de arroz, a Companhia Vale do Rio Doce também extraindo minério lá na região de Tete. Tudo isso, eu acho que é hora agora de pensar no que pode ser uma proposta social, uma proposta que tenha uma viabilidade também para contemplar o cultural de Moçambique e que elas poderiam ser acessíveis para atender. Em outras palavras, um ônibus e combustível, eu acho que é pouco diante do que essas empresas podem estar usufruindo do território moçambicano. Esse é o meu ponto de vista. Bem, queria também falar que nós, no Brasil, temos uma diferença com relação a Portugal, porque nós falamos turismo rural no Brasil.
enquanto que lá em Portugal eles falam turismo no meio. Não é o turismo rural, mas sim o turismo que está situado no meio rural. Estou colocando que a nossa bibliografia, às vezes, poderia ser diferente da deles, mas sim, nós podemos enviar para você, né, Leonardo? Vai ser um prazer partilhar a bibliografia. Obrigado ao colega Abel por estar aí e ter oportunidade de conhecer a nossa proposta. Quando nós aceitamos a desenvolver o projeto em Moçambique, nós sempre tínhamos a ideia de deixar um legado da universidade para vocês. Nós não queríamos ser o tipo de pesquisador que vai, pesquisa, vai embora e não tem possibilidades realmente de contribuir e de trazer algo que desdobre em ações positivas. Nós estamos à disposição de Gaza para poder continuar colaborando, auxiliando, que esse eu acho, o papel da universidade. A outra pergunta, como que é sustentável essa proposta lá para Chibuto? Eu vou deixar para os meus companheiros, professor Leonardo, professora Rosiane, para darem a resposta deles. Obrigada, Geralda. Minha conexão caiu algumas vezes, mas eu gostaria de retomar algumas coisas que ficaram, que eu não sei se foi respondido. Quando nós fomos, pelo menos eu, e na minha ida com a professora Maria Geralda, eu tenho certeza que nas outras também não foi muito diferente, tudo que foi montado foi a partir da fala do morador local. Não existe a fala do pesquisador na decisão de montagem, mas sim dos roteiros, mas sim a fala do morador local que apresentou e valorizou cada local, cada localidade, cada monumento, a entonação, a paixão com que se falava dos monumentos, era aí que a gente entendia que aquele monumento ele realmente tinha uma valorização, ou ele tinha um valor histórico-cultural que ele poderia ser um potencial para os nossos roteiros. Pelo menos a forma de análise foi muito assim. No Brasil, eu gostaria de compartilhar algo muito voltado com relação ao que o nosso colega falou sobre turismo rural. No Brasil, essa questão do turismo rural, ele permeia outras leituras de turismo. E aí a gente tem, por exemplo, uma comunidade tradicional, que é a comunidade quilombola Calunga. E a gente tem a possibilidade de fazer o turismo rural lá. Então, o turismo rural ele não é totalmente desconexo com outras formas de turismo. Então, eu vejo que sim, há essa possibilidade de pensar o turismo pedagógico junto com o turismo rural, com o turismo voltado para comunidades tradicionais, étnicos, e valorizando realmente a cultura da comunidade local. E outra coisa que, na minha percepção, é que se eu falo de sustentável, para ser sustentável tem que iniciar a partir da comunidade local. Não é eu, professora Rosiane, não é o professor Leonardo, não é a professora Maria Geralda, que vamos startar essa iniciativa e realmente fazer funcionar. Para ser sustentável, ela tem que começar a partir da iniciativa da própria comunidade. Então, o que nós levamos foi um início de uma discussão, foi a nossa experiência, né? Foi muito parecido com um benchmark, né, que se faz muito no turismo, mas que para ele ser realmente sustentável, na minha percepção, a comunidade ela tem que abraçar o projeto. A comunidade acadêmica tem que abraçar o projeto, a comunidade do turismo tem que abraçar para que ele possa se tornar vivo e ele ser valorizado e ele realmente ter
esse engajamento da população, é a população que tem que transformá-lo em algo vivo. E a operacionalização, ela não pode se dar por terceiro, por pessoas de fora. Como nós não podemos pensar nós não podemos fazer a operacionalização, mas sim vocês que têm que fazer essa operacionalização para que o projeto seja realmente sustentável, seja de vocês e realmente dê lucro para a comunidade. No Brasil, nós temos algumas leis de incentivo a projetos culturais. Na cidade que a gente mora, foi feito um projeto de turismo pedagógico, onde uma instituição privada juntou com uma parceria com o governo e montou um projeto de turismo pedagógico. Então, existem incentivos e uma legislação que talvez auxiliaria. Eu não sei aí, no caso de Moçambique, se vocês teriam alguma coisa parecida hoje, na atualidade, porque esse projeto foi feito já há algum tempo, que possibilitaria. Mas a fala da professora Maria Geralda, ela é muito verdadeira. A gente também tem que buscar a parceria de quem está se aproveitando e quem está se beneficiando do nosso território, da nossa localidade. Seria mais ou menos isso. Inclusive, uma outra entidade que a gente tinha sugerido, não apenas a Vale e outros que a professora Geralda tinha falado, era a CFM, né? A Estrada de Ferro, a Caminhos de Ferro de Moçambique. Então, era uma outra sugestão que tinha sido dada na época. Quanto à pergunta específica que foi feita para mim, como que foi viabilizado aquela visita com os alunos, foi o machibombo de 22 lugares da própria SNEC. Como eu disse, foi um projeto piloto, né? Então, não é algo, então esse machibombo vai ser utilizado eternamente para esse roteiro, né? Então, a gente utilizou aquilo ali, foi muito bacana por parte da SNEC de ter cedido o transporte, mas, de fato, é necessário que se tenha um transporte mais específico para a atividade. Quanto a outras coisas, coloquei minha apresentação no chat, então, para quem quiser baixar, está no chat a minha apresentação que eu fiz há pouco tempo atrás. Outra coisa que eu tinha dito que voltou à tona foi a integração com outros roteiros, a necessidade de integração de outros roteiros a partir do momento que o roteiro de turismo pedagógico vai sendo consolidado, e foi citado o rural, e nossa, obviamente, é muito interessante que se faça essa integração mesmo do histórico cultural, do rural, do natural, porque está tudo, tudo integrado entre eles, não dá para você separar em compartimentos, é interessante que se faça algo de fato conjunto. A gente não teve perna, inclusive, para fazer algo mais grandioso do que foi feito, mas já é um avanço, né? Então, até certo ponto já houve esse avanço agora, dá para se ampliar um tanto mais, e endossando o que a professora Rosiane colocou, da necessidade extrema da participação comunitária para se vislumbrar uma sustentabilidade nesse roteiro, né? Se a própria comunidade não tiver, não apenas integrada, mas não se vê representada no roteiro, de fato, vai ficar muito mais complicado, para não dizer inviável, que se caminhe para algo próximo da sustentabilidade. Muito obrigado. Eu não sei, eu vi que o professor Sérgio fez acho que é mais uma contribuição sobre as dificuldades para a concepção de roteiros por causa dos custos, né? E acho que é preciso procurar formas alternativas para conseguir este apoio, e iniciar este processo. O que eu também gostaria de perguntar, visto que não tem outras pessoas que levantaram as mãos, é se houve uma projeção do custo do roteiro, né? Quanto é que sairia, portanto, ir para aqueles locais, em termos de combustível, por exemplo, não sei se há lanches para os participantes. Qual seria o custo? Não sei se foi feita essa projeção. Quando a gente fez o roteiro, então a gente de fato conseguiu, né? A gente comprou os pães, né? Foi fazendo sanduíches para os alunos, né? Conseguiu o machibombo junto com a SNEC, o combustível também com eles, só que os custos envolvidos, eles são de 2016, né? Eu coloquei, inclusive, no relatório final, né? O
quanto que se custaria isso. Mas o interessante é o seguinte, partindo de Chibuto, todos os monumentos, todos os pontos visitados, eles estão em um raio de menos de 60 quilômetros, né? Então, a gente pegando aquele mapa, vendo os atrativos, é fácil da gente calcular quantos litros de combustível a gente vai gastar ali também. E aí tem que ver com vocês qual que seria a frequência dessas visitas. Então, quantos colégios participarão? Quantos machibombos serão necessários? Né? A partir desse tipo de projeção, que aí, com certeza, vocês que têm que ver os próximos passos, né, do projeto, dá para fazer assim de uma forma muito, muito mais certeira os litros de combustível a ser utilizados, né, o tanto de vezes que eu vou conversar com os condutores de visitantes nas localidades para apresentarem o roteiro aos alunos, etc. Mas o que eu quero dizer, além disso, é que não é um roteiro apenas para os alunos. Para um prazo um pouco mais longo, os turistas que quiserem visitar a região, eles não vão ter disponível esse transporte, né? Mas eles, por conta, eles têm que ter essa possibilidade de visitar esses monumentos também. Mas isso que eu estou falando agora, por último, é num prazo um pouco mais longo, né? Mas no prazo curto, com foco nos alunos, aí sim, de fato, né? O roteiro nos 2 dias, ele vai andar cerca, nos 2 dias, de uns 200, 250 quilômetros, para se fazer esse cálculo de combustível, né? Eu estou contando, raio de 60 quilômetros, mas tem que ir 60 quilômetros, voltar 60 quilômetros, tem que visitar outros atrativos, tem o segundo dia, então os 2 dias dá cerca de 250 quilômetros andados. Elcio. Sim. E outra coisa que eu gostaria de pontuar para vocês pensarem nos custos, não somente o custo de operacionalização, mas pensar também no que você vai fazer com isso. Por quê? A partir do momento que você coloca um roteiro para funcionar, é importante que você faça o registro fotográfico, o registro filmado, você coloque isso numa rede social, você transforme isso em conteúdo, você coloque isso na mídia para que realmente atraia interesse das pessoas e atraia olhar, inclusive, de investidores. Então, o custo não é apenas a operacionalização, mas é entender que por trás desse custo de operacionalização também tem que colocar o custo de marketing e divulgação do que está sendo feito, porque se a gente fizer, mas ficar calado, ele não vai se expandir, ele não vai ter projeção. O turismo, ele existe e ele se movimenta a partir do desejo que você cria no outro para que o outro também conheça. Mas como que eu vou criar esse desejo se eu não conto o que foi feito? Igual aqui a gente está contando o que foi feito, contando para vocês, porque de pesquisador para pesquisador. Mas se você é uma comunidade local e você desenvolveu um roteiro, você tem que contar para os outros o que é esse roteiro e criar no outro o desejo, a vontade de também conhecer aquele local. Entendeu? Então, eu entendo que você também tem que colocar isso no custo. Elcio. Sim, professor. Outro aspecto a pensar é que os locais nos quais tem estes monumentos, eles poderiam constituir também um foco de geração de renda. Ou seja, onde fosse possível, quem visitasse pudesse ali encontrar um artesanato, uma comida, uma bebida, e que motivasse as pessoas de cada local daqueles a querer receber visitantes. Ou seja, seria uma preparação com a comunidade naquilo que ela tem de mais forte, que ela poderia transformar aquilo num produto que levasse também a identidade do lugar. Acho que esse daria possibilidade de ampliar o interesse de manter o monumento e de transformá-lo em algo com um foco de interesse maior. E, se for o caso, até pensar em quem serve uma refeição, um almoço, porque você viu que os roteiros são programados para sair de manhã e voltar à noite ou à tarde.
e nesses locais nem sempre tem o que comer. Eu estou levantando outro aspecto, que é um potencial para melhorar a qualidade de vida, melhorar a renda, mas que implica numa presença e associação com a universidade para estimular, instigar que isso aconteça. Obrigado, professora Geralda. Temos duas últimas mãos, tinham três, acho que um desistiu. Professor Sérgio, depois o senhor José Henrique da Cunha e o Milton Teresa para fechar, para ouvirmos também aqui. Sim, por favor, vamos ser sintéticos. Sérgio Belchior, por favor. Boa tarde, professor Leonardo. Boa tarde, outros participantes. Eu não sei se conseguem me ouvir, mas pelo abanar da cabeça do professor, acho que sim. Meu nome é Sérgio Belchior e de itinerários turísticos, tempo. Então, praticamente trabalho com roteiros turísticos. E na verdade, quando eu levantei a mão, ainda era antes de alguns comentários que eu depois fui ouvindo, que tem a ver com a questão do marketing e a própria criação do produto, não é? Em termos de imagem que deve ser dada a esse produto, numa perspectiva de que o mercado local, sobretudo, facilmente pode ficar saturado se nós contarmos simplesmente com ele como cliente, como turistas, não é? Então, eu queria ouvir, assim, da vossa experiência em relação a essa necessidade que se falou de integração por exemplo, com o mercado de Maputo, que é a capital e que tem mais agências de viagens, mais operadoras, e que poderiam usar esse destino, tendo em consideração a aproximação desse destino, para captar, não é, sobretudo, turismo de negócio, turistas de negócio que tem e também desportivo, que tem muito na cidade de Maputo para fazer esse itinerário. Então, eu queria saber da experiência em uma região como Chibuto, que é ruralizada, né, vou dizer assim. Então, é bastante... temos aí, como estava a dizer o professor Leonardo, temos aí um conjunto de atrativos que estão num raio relativamente... de 60 quilômetros, mas se o turista já vem de um outro ponto emissor, então ele já percorre uma certa distância para chegar a esse destino e ele precisa de ter condições, né? Vamos dizer assim, se o tour é, por exemplo, a 2 dias, para ser mais agradável, que não vai e volta no mesmo dia, por exemplo. Então eu queria perceber se tem alguma realidade brasileira de um destino que aparentemente iniciou mais ou menos isolado e que desenvolveu por meio não vou falar só do turismo pedagógico, mas por meio de um conjunto de roteiros, não é? E que trouxe um desenvolvimento que possibilitou que hoje em dia, por exemplo, as pessoas possam ficar nessa localidade por 2, 3 dias com facilidade, com serviços que possam fazer isso. Obrigado. Sim, vamos ouvir também o senhor, na sequência, o senhor Cunha. Boa tarde. Primeiro, parabenizar a Faculdade de Hotelaria e Turismo por ter trazido este tema muito importante. O ano passado, a Federação Moçambicana de Turismo promoveu a localidade de Moadjahane, ou Centro Histórico Moadjahane, para celebrar o Dia Mundial do Turismo, que o lema foi Turismo e Desenvolvimento Rural. Afinal de contas, não foi por acaso que escolhemos este local. Temos cerca de 300 camas disponíveis num raio de 18 a 70 quilômetros daquele local. E se falarmos de desenvolvimento rural, é preciso que a gente valorize um lugar que já tem infraestrutura. O próprio lugar, Moadjahane, lugar histórico, para além daquela sala pedagógica, tem ali um hotel Capulana com disponibilidade de cerca de 18 ou mais quartos, o que é importante para um começo e para o desenvolvimento de um polo turístico.
olhamos à volta, muitos centros históricos, como a professora disse, precisam de pequenas infraestruturas, não aquelas sonhadas pelos nossos políticos, que é criar infraestruturas que fala-se de milhões de dólares. Um pequeno quiosque com disponibilidade de um centro de informação turística e que promovamos também o empreendedorismo, quem sabe trazermos um destes estudantes licenciados para, a partir dali, promover um negócio, e esse negócio virado ao potencial já existente na zona. E devo dizer que o que me honra mais é que a província de Gaza, tendo este potencial já infraestruturado, se houver este material já maquetizado, nós, como setor privado, podemos arranjar meios de multiplicar, que é para esta informação estar entre nós. Realizamos este evento em Moadjahane, mas eu não tinha o conhecimento que, afinal de contas, já havia um estudo, um produto já que precisa de ser materializado como este, que foi desenvolvido pela Faculdade de Chibuto e os parceiros do Brasil. Este instrumento é um instrumento muito importante para nós também do setor privado, porque, vejamos, fomos para lá e trouxemos tipo novidade. Eu levei este protocolo de entendimento o memorando de entendimento entre a Faculdade de Turismo e a Federação Moçambicana de Turismo, mas também levamos para Moadjahane um roteiro Xidenguele Moadjahane. Não era preciso levarmos, porque não era novidade. Afinal de contas, já foi desenvolvido um produto naquele distrito vizinho, que é o Chibuto, mas a casa de Chibuto. No entanto, o que eu queria aqui apelar é a nós, instituições existentes, setor privado, setor público, que, afinal de contas, se unirmos esforços para o que já está produzido, vamos ter muitas coisas boas desenvolvidas e com detalhe e organizadas. O que acontece agora é que a Faculdade de Turismo está a fazer a sua parte, o distrito de Chibuto está a fazer a sua parte, o distrito de Majacase está a fazer a sua parte, e a Direção Provincial de Turismo está lá também a coordenar as ações, mas cada um a fazer a sua parte. Não fica muito bem. Tem que haver aqui uma coordenação entre todas as nossas instituições para desenvolvermos um destino com este agora com já este que foi dito pedagógico, desenvolvimento pedagógico, turismo, desenvolvimento pedagógico, fazermos isto como um exemplo e bem feito, e depois irmos para o centro e passarmos para o norte. Esta é a minha dica e muito obrigado a todos e parabéns por este trabalho muito bem feito, e vamos continuar a trabalhar juntos para desenvolvermos os polos de desenvolvimento, os polos turísticos e mais os polos rurais que mais precisam, porque aí as comunidades ficam mais envolvidas. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, obrigado, Sr. Cunha. Podemos passar rapidamente para o Milton e Lopes para fecharmos, porque já estamos mesmo em cima da hora. Boa tarde a todos que estão aqui. Em primeiro lugar, agradecer ao projeto, né, e a oportunidade que deram para estar aqui como estudantes. Apenas vir ressaltar uma pequena questão, né? Foi um bom tema. Turismo pedagógico tinha o conhecimento deste tipo de turismo, né? Muito obrigado por trazer este tema. E gostaria de dizer que o tema não pode se limitar apenas para áreas rurais, né? Devemos expandir não apenas na conservação das áreas na conservação de patrimônios culturais, patrimônios naturais e por além avançar, né? Agradecer também a parte da doutora, não conheço o nome, acho que não vê o nome, mas é a Faculdade de Lyons, que falou dos custos, que disse que não podíamos se limitar nos custos operacionais, porque ainda vem uma grande parte.
Rosiane. Rosiane. Tá bem. Havia um grande desafio de publicitar, de dar a conhecer este tipo de turismo por aí em diante. Muito obrigado por tudo. Agradeço tudo por esta oportunidade como Estado. Obrigado. Sim, Parruque, para fechar, Lopes Parruque. Boa tarde a todos. Aqui Lopes de Santos Parruque, estudante de segundo ano do curso de Gestão de Mercados Turísticos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao professor Geraldo, Maria Geraldo e a outra, esqueci o nome, pela oportunidade, né, que nos fez dessa palestra. Quanto ao tema, achei muito interessante, turismo pedagógico, por acaso é a primeira vez que estou a ouvir isso, o nome, e me fez refletir um pouco sobre o que já vinha acontecendo no passado, o que aconteceu no passado, porque uma das coisas aqui que acabou se mencionando é que uma das grandes dificuldades que se encontra para se realizar esse tipo de turismo, uma vez que é uma interação entre professores, alunos e alunos também em busca de saberes sobre a história e a cultura de uma determinada região, a questão da logística. Pois, durante o meu percurso acadêmico, tanto na primária, tanto na secundária, houve propostas de alguns professores, docentes meus, que quiseram nos levar para certos locais históricos, culturais, daqui da cidade de Inhambane, mas sempre a questão de logística vinha e acabava com os planos. Dizer também que aqui na cidade de Inhambane temos alguns pontos, né? Mas são muito pouco valorizados esses pontos, porque a história que está por detrás desses pontos aí não é muito bem difundida. Acredito que se for centrar muito em prática a questão do turismo pedagógico, essas histórias podem ser mais bem difundidas e ser mais bem valorizados esses locais e, quem sabe, se transformarem em potenciais turísticos. Falo isso porque eu estou num bairro chamado Moelé 1 e dentro do meu bairro tem uma zona que é determinada bairro Caniço. Tem uma história muito envolvente acerca desse bairro, porque no tempo colonial parece que abrigava alguns escravos. É uma história, não é muito bem difundida a história em si, mas lembro-me que uma vez, antes de eu começar a cursar o turismo, eu fui receber um pessoal vindo do Brasil, eram mestres professores de capoeira, vinham aqui fazer um workshop e um batismo, uma graduação. E quando quiseram conhecer a minha casa, ao chegar no bar, acabamos passando por esse lugar chamado Bairro Caniço, e eles acabou chamando a atenção às casas, né? Porque tem um modelo de casas únicas, acredito que aqui na cidade de Inhambane é o único local onde eram encontradas naqueles tempos. E acabaram perguntando, e eu contei um pouco do que eu sabia sobre aquelas casas. Procurei alguém também que já estava naquele bairro há um bom tempo, que sabia um pouco mais. Depois passeámos um pouco pelo bairro, fizemos algumas fotografias e coisas do gênero. É claro, naquela altura, na minha cabeça, o turismo não estava muito... Isso não estava muito em mente, essa perspectiva de colocar essa perspectiva de colocar aquele ponto como sendo um local turístico. Mas pela falta da valorização, o que está acontecendo é que esse local hoje em dia já não existe. Só ficou apenas no nome Bairro Caniço, mas ninguém sabe porque é chamado Bairro Caniço, ou aquele sítio tem o nome de Bairro Caniço. Mesmo essas casas, acho que, se não me engano, só ficou uma casa. As outras já foram destruídas, já foram postas lá outras edificações. E mesmo essa é uma casa que sobrou. Acredito que o dono da casa gostou do modelo e quis reabilitar apenas. Bem, era só apenas essa a minha contribuição. Muito obrigado pelas partilhas. Queria aproveitar, já não vejo nenhuma mão e acho que já estamos mesmo em cima. Queria pedir aos nossos palestrantes para poderem fazer as considerações finais antes de encerrarmos o nosso encontro. Podemos começar pelo professor Leonardo. Então, gostaria de agradecer então a participação, ótimas perguntas, ótimas intervenções. Só comentando em cima dessas últimas falas, né? Existe exemplo no Brasil, né, de algo parecido. Bem, a gente tem alguns exemplos no Brasil. Eu vou colocar aqui no chat um site, talvez, do maior exemplo no Brasil, que é um projeto muito, muito grande, integrando turismo rural e turismo histórico-cultural. Para vocês, aí entrem no site,
né, entrem nas planilhas e tudo mais, para vocês verem a magnitude do projeto. E o que pode ser feito? Integrando turismo histórico-cultural, turismo pedagógico, turismo rural e ecoturismo. O nome do projeto se chama Estrada Real, e ele é uma rota de 1.630 quilômetros, passando por mais de 250 municípios, né? Então, é algo que tem uma importância histórica no Brasil muito grande. Era o caminho do ouro, né, onde escoava o ouro das Minas Gerais para outras localidades da Europa, e eu gostaria que vocês visitassem o site e realmente vissem a magnitude do projeto. Então, eu vou colocar no chat aqui. Pronto, tá aí. Só entrarem e depois visitar, que tem bastante coisa interessante. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar foi essa necessidade de integração, tanto com Maputo, que teve a primeira fala, falou sobre isso, integração com Maputo e com Inhambane, né? Então, os turistas chegam em Inhambane também, os turistas chegam em Maputo, né? E essa integração ela pode ser feita de fato. 2 dias, muito boa intervenção falando do Hotel Capulana, lá em Nadjoahane, né? Que pode ser um foco para a visitação a essas localidades, esses monumentos históricos, né? Inclusive tem o ponto da ESNE, da Eduardo Mondlane, da Universidade Eduardo Mondlane, atrás do Hotel Capulana, ali na região. De fato, foi uma ótima lembrança. Essa necessidade da criação, primeiramente, das pequenas estruturas, muito mais do que o governo vir falar de grandes estruturas, imensos investimentos. A gente tem que trabalhar com o que é possível no momento. A gente pode fazer coisas grandiosas com o pouquinho, né, no momento, diariamente. Então, a gente está querendo achar um caminho para isso, sem gastar rios de dinheiro, sem gastar muita grana, sem precisar de grandes estruturas, mas algo que, de fato, vá fazer uma diferença para a comunidade, né? Seja no emprego e renda, seja na valorização cultural, né? Seja na própria opção da população local e de turistas de visitação na própria província de Gaza. Eu gostaria de agradecer de novo, então, né? A gente não tem muito tempo, eu vi que, senão a gente poderia conversar durante horas aí sobre, principalmente, formatação de produtos turísticos, né? Venda desses produtos pelas operadoras, parceria com essas operadoras e agências do pessoal vindo de Maputo, fazendo esse roteiro em 2 dias, ficando nas praias em Xai-Xai, né, ou nas redondezas, na própria província de Gaza, voltando, seguindo para Inhambane. As possibilidades são muitas, né? Então, gostaria de agradecer de novo. Eu sei que pelo tempo não dá para falar muito, e obrigado. Muito obrigado, professor Leonardo. Podemos, professora Rosiane? Eu agradeço também a todos que ficaram conosco aqui até o final, e em especial o convite do Elcio, professora Maria Geralda, que nos mobilizou para essa fala. Gostaria de pontuar uma coisa que foi colocada, que o turismo pedagógico ele está muito voltado para a proteção do meio ambiente. Nem sempre. Então, é bom a gente deixar bem claro que o turismo pedagógico ele pode ser feito em áreas industriais também. Ele pode ser feito em qualquer área. Então, o turismo pedagógico ele pode ser utilizado, sim, para qualquer área. Se você tiver uma área industrial e você tiver interesse da escola de conhecer, ou até mesmo de iniciar um projeto dentro de uma escola e esse projeto expandir para pessoas externas, sim, é possível fazer esse turismo pedagógico. Então, o turismo pedagógico ele não tem fronteiras, ele não tem limite. E ele pode conversar com qualquer área, de qualquer outra área do turismo. Ele é muito versátil. Então, eu acho que ele é uma oportunidade incrível e que realmente a sustentabilidade do projeto vai começar realmente de pequenos grupos que vão ser empreendedores, que vão dar infraestrutura ou estrutura para esses locais, que era o professor Leonardo estava falando, e a própria professora Maria Geralda pontuou. E, no mais, é só agradecer e me colocar à disposição para novas discussões sobre o projeto. Muito obrigado, professora Rosiane. Professora Maria Geralda. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar a importância da fala do senhor Cunha, que é da iniciativa privada, e o entusiasmo que ele manifestou-se com a presença do turismo pedagógico. Ele já é um parceiro,
Que bom para vocês terem já alguém que queira compartilhar também dessas ideias. Para nós foi um privilégio falar para os alunos e professores do curso de turismo de Inhambane. Vocês constituem, de fato, as pessoas que vão deslanchar e que vão abraçar essa ideia para difundir, divulgar e levar em frente. Por isso que eu disse que nós somos privilegiados, porque a partir de agora nós sabemos que o projeto de turismo pode caminhar. Professor Elcio, agradeço imensamente o convite e essa oportunidade de trazer o professor Leonardo, a professora Rosiane, que trabalharam com muito amor nesse projeto, que estiveram aí em Moçambique e fizeram a proposta. É claro que eu participei, estive com eles, e estamos dispostos a voltar aí de novo, viu? Já fica a proposta também. Bem, muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigado, professora Geralda. Em nosso nome daqui da nossa comunidade acadêmica da Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane, em nome de todos os outros participantes, convidados que estão aqui, como a Direção Provincial da Cultura e Turismo e o FEMOTUR, a partir do presidente, Sr. José Henrique da Cunha, e outros convidados que possam estar aqui, queremos agradecer a esta equipe pelo trabalho desenvolvido, por tudo que foi partilhado, que aprendemos bastante, e também agradecer aos presentes que estiveram aqui e dedicaram esse tempo, esta tarde, para estar conosco e podermos debater sobre o turismo pedagógico. Do nosso lado, nós vamos, sim, instigar estudantes a diversificarem suas temáticas de pesquisa, a inserir a eles nos estágios na Direção Provincial da Cultura e Turismo, para atualizarem esses estudos, né? E junto ao setor privado ver como viabilizar essas iniciativas a partir de microprojetos que possam ser financiados pelas oportunidades, quer dos distritos e de outros parceiros que atuam no país e financiam desenvolvimento rural, desenvolvimento comunitário. E nós agradecemos bastante por essa tarde maravilhosa a todos. Com essas palavras, queria dar por encerrada a nossa sessão de palestras sobre o turismo pedagógico na província de Gaza e desejar que a todos que continuem se cuidando em relação ao Covid-19, que tem apoquentado muito as nossas sociedades. Muito obrigado, até mais. Acho que podíamos, tem sido prática fazermos uma foto no final, podíamos agora, para guardar em memória, abrirmos as câmeras para deixarmos para a prosperidade a foto. Não foi gravado, né, Elcio? Gravamos. Ah, sim, ótimo. Exato. Bem, acho que os outros estão... Hoje, como estamos com problemas, nós vamos ficar com as fotos que já estão aqui. Então, até a próxima e fiquem bem. Bom trabalho, tchau, tchau. Obrigada, fique bem, tchau. Boa sorte tchau. aí, viu? Obrigado. Continuo torcendo por você aí. Obrigado, professora. Até mais. Depois de amanhã, o que temos? A professora Giovana está fazendo uma reunião com todo mundo da Rede Goiás. Ela mandou e-mail? Depois que eu não olhei o e-mail no final de semana. Eu acho que ela ainda vai mandar.